Olá, você que me escuta, a Henrique Castro aqui falando, começando mais um PBcast, e hoje quem tá aqui comigo é o Eduardo Gastal, que também é membro do Potencial Biótico. E aí, Gastal, beleza? E aí, Henrique, beleza? Tudo bom, pessoal? Como ele falou, sou Eduardo Gastal, eu também sou redator aqui no Potencial Biótico. Atualmente sou mestrando em Zoologia no UFPR e vim dar uma participadinha hoje. Legal, e a gente vai falar de um assunto que você chamaria que é o seu assunto favorito, talvez? Provavelmente. Que é de tubarões, né? Explica um pouco aí, então, como você decidiu que você ia pesquisar. Explica, na verdade, também, além disso, como você decidiu pesquisar, explica um pouco da sua pesquisa em si, assim, pra mim e pra quem tá escutando. Eu acho que quem acompanha ali os textos no blog, né, já viu que os meus são geralmente relacionados a tubarão ou alguma coisa, algum bicho marinho, né? Quase todos. E aí, porque desde pequeno eu gostei muito, assim, de mar, praia. O meu pai era biólogo, então eu tive muito contato com a biologia desde pequeno. Ele era botânico, mas igual, assim, dava aula pra faculdade e colégio, então eu fui em algumas saídas de campo desde pequeno, assim, e ia no meio lá do negócio. Eu fui em saída de campo de coleta em banhado, entrava na água e tudo, então eu tive um contato muito grande com a bio e eu já vi que desde sempre, assim, que eu ia querer aquilo. Teve uma época que eu quis odonto, teve uma época que eu quis publicidade e propaganda, mas na hora de inscrever ali, na hora de verdade, não tem como ser outra coisa. Só que e eu sempre tive essa paixão principalmente por bichos do mar mesmo, animais marinhos mesmo. Desde sempre, eu gostava de caminhar nas praias, na beira e ver os bichos que apareciam mortos ali, ver o que aparecia de diferente na beira da praia, assim. Eu tenho umas fotos pequenas com um pinguim, um baiacu morto, assim, bem criança meio doidinha, assim, sorrindo lá dos bichos mortos. Na, é, mas na época, assim, que eu fui fazer o vestibular, eu não sentia que eu tava pronto pra sair da casa da minha mãe. Porque eu moro em Porto Alegre, eu passei em Biologia na URGS, né, na Federal daqui, só que a Biologia Marinha é no campus Imbé, Tramandaí, que é uma cidade aqui de praia. Então eu não me senti pronto para morar fora ainda. Então, vou fazer a biologia, que me abre um monte de linhas assim, e vou me direcionando para biologia marinha. E foi o que eu fui indo, assim. E aí eu também desde sempre gostei muito de tubarão, tubarão e baleia, principalmente, assim, esse bicho grande. Eu lembro uma vez, quando eu era pequeno, meu pai tava vendo o filme, e eu comecei a ver, assim, junto, e eu não fiquei assustado, eu fiquei, que bicho O filme O legal! Tubarão, aquele filme famosão mesmo? Aham, de 75 ali, Aham. o clássico, e eu fiquei meio tenso, assim, na música, mas eu gostei, coisa legal, assim, não foi um medo, assim, eu nunca tive muito medo de tubarão, que nem o pessoal tem, sabe? Acho que medo de bicho na água, assim, eu tenho mais de água viva mesmo. O resto eu gosto de chegar de ver. E aí eu fui vendo, assim, aí uma hora eu tava olhando na página do Sea Shepherd Brasil, que eu também ouvi o programa deles com meu pai, eu gostava bastante deles, eu gosto bastante deles. E eu tava vendo roupa, assim, deles. Eu tava, vou olhar aqui. Aí eu olhei, assim, tinha uma aba na loja cursos. Aí eu olhei, assim, tinha um cursos, que era metodologia de estudos, alguma coisa assim, de elasmobranquia, sabe? E aí era em Curitiba, assim, não tá caro, eu consigo ir, vou fazer. E fui. Aí até uma outra colega minha fez, e aí lá vendo, é isso aí mesmo que eu quero estudar, quero trabalhar com isso, quero trabalhar com pesca, né, que eu também gosto muito, assim, eu não sou um bom pescador, um pescador ávido, mas sempre gostei de ver os barcos pesqueiros, o mercado de peixe quando eu era pequeno também, ia no mercado público, nas férias eu tinha que, ou meu pai e minha mãe tinham que me levar no mercado de peixe, eu entrava no super, a sessão de pescado, eu gostava de ver o que tinha lá de bicho, sabe? Era um passatempo, assim, pra mim, nem me importa com o cheiro. Era o interesse de ver, assim, os peixes diferentes, ver as Uhum. espécies que tinha, mais ou menos por aí, assim? Porque morando aqui na capital, né, que não é na praia, e com bicho marinho a gente não tem tanto contato, a gente tem contato com os que ficam na beira, né, um que outro, então meio que olhar no mercado era a chance de ver esses bichos que vivem um pouco mais pra dentro ali, né, que não chegam tanto a aparecer encalhado ou na beira da praia, então era a maneira de ver ao vivo alguma coisa diferente. Aham. E uma que eu tenho bastante também foi quando chegava aquelas caixas de siri azul, assim, e tinha vários vivos. Eu gostava de ir, porque às vezes, principalmente invertebrado, vinha vivo, assim. Aí eu ficava meio, os bichos vivos ali, nossa, e vive no mar e eu tô vendo aqui. Então eu sempre gostei. E aí, nesse curso, uma das ministrantes foi a Natasha Wozniak, e eu vendo ela falar assim, eu fiquei, nossa, imagina ser aluno dessa mulher, essa mulher é incrível. E hoje ela é minha orientadora. E esse curso foi em 2016, então foi muito louco, assim, que eu mantive esse interesse. O que tinha de curso, um pouco a ver, eu fazia palestra, porque na graduação, só uma aula
da cadeira de Chordata, Zoologia de Cordados, que eu não sei ainda se mantém no mesmo formato, que reformulou o currículo, mas foi que falou dos tubarões, raias e quimeras, né, os peixes cartilaginosos. Então eu tive que ir correndo atrás, estudar coisa por fora, ler coisa por fora, e muito por fora da graduação assim mesmo, porque não abordou. E sempre que tinha algum trabalho para escolher algum tipo de bicho para ler sobre ou coisa, o que dava para botar eles no jogo ali, eu botava. Você começou a fazer o mestrado, foi por causa disso, desse contato que você teve com a Natasha? Sim, na verdade foi, porque eu não tava cogitando muito, assim. Eu tava pensando muito em fazer o mestrado em oceanografia na FURG, que é um curso bem forte, assim, bem famoso aqui no Rio Grande do Sul também, né? E aí eu tava mais pensando em fazer lá. Eu cheguei a fazer um de teste quando eu tava. De teste não, né? Se eu passasse eu ia fazer. Mas quando eu tava no meu TCC, só que eu não estudei nem nada, assim, então eu fui mais ou menos, mas não cheguei a passar da nota de corte. Mas aí surgiu assim no Instagram do Projeto Tintureira, que é um dos projetos da Natasha, né? Que é com o Tubarão Tigre. E temos vaga pra fazer projeto de mestrado com o Projeto Tintureira. Aí eu, pô, né, será? Isso foi no meio da pandemia, assim, eu já tava formado, foi no meio do ano passado. E aí eu tava esperando sair a seleção, outra seleção da zoologia, da oceanografia da FURG não saía. Aí um monte de gente, assim, acho que umas duas, três pessoas me mandaram, bah, olha aqui. Daí eu fui olhar assim, bah, com a Natasha, a orientadora. Eu fui falar com ela, olha só, tá pensando em fazer, coisa dela, bah, tu quer? Nossa, sério, tenta. Só que aí eu acabei não conseguindo para esse projeto, só que ela me falou, tem um projeto que é com genética de populações de tubarão. Se tu te interessar, tem vaga para esse também, que eu sou orientador e tem um outro co-orientador, que é o João Braulio, da Federal do Pará. E aí eu tinha, no final da minha graduação, assim, eu tinha começado a gostar muito de genética populacional. Isso que na primeira vez que eu fiz a cadeira, eu fui tão mal que eu cancelei. Tipo, não vou fazer exame no verão, ficar tendo coisa mais no verão, porque não adianta, eu não tô sabendo a matéria, fiz de novo. E aí não, agora vamos entender isso aqui, vamos passar nisso aí. E quando eu aprendi, eu acabei gostando muito, eu passei com A. Fiz a eletiva, que era genética da conservação mesmo, né? Que daí era uma versão mais aplicada disso, que também foi super legal, assim. Eu tava super animado, lia, perguntava muita coisa, assim. E no final dessa cadeira, me chamaram para ser voluntário no laboratório deles. Aí eu fui. Eu ajudava num projeto com gatos do mato. Só que eu fiquei acho que 1, 2 meses, assim, no máximo lá, mas eu ia quase todos os dias. Só que depois a doutoranda que tava lá, que era quem eu tava ligado, né? Ela saiu e ia seguir só na PUC. Aí eu acabei saindo do laboratório. Também ia entrar minha questão de estágio, TCC, mas eu peguei muito gosto e eu pensei, pô, eu gosto muito de genética populacional. E é com ela orientando. E a Tubarão, eu acho que eu tô pronto pra morar fora, né? Pra morar em outro estado. Aí eu peguei não, então vou fazer isso. E me botei a estudar assim e consegui, mas no meio da pandemia, assim, do negócio. Pô, que legal. E pra quem é mais leigo, assim, tipo, porque as pessoas elas perguntam muito, eu sinto, quando você tá falando que você tá falando, fazendo uma pesquisa e tal. Eu acho que principalmente quem não entende muito do assunto tem dificuldade de entender meio que um caminho prático, assim, do que você faz Uhum. exatamente, sabe? Porque genética de populações, assim, às vezes pode parecer um termo meio alienígena, assim, para quem Sim. não é da biologia. Então, Então, o que exatamente, assim, como você trabalha, os dados que você trabalha e como você cruza uhum. eles, o que você faz concretamente com eles, né? Então, primeiro como é que a gente pega esses dados, como é que é o campo, né? Como é que que a gente bota a mão na massa? A gente vai na praia, no mercado de pescado, aí a minha espécie é uma espécie de tubarão galha preta, que é o Cacarrinus limbatus, e a gente vai pegar com os pescadores da região artesanal, assim, né? A gente vai ou comprar amostra, ou pegar na parceria, ou o pessoal de outros projetos também pegou essa espécie, e a gente vai tirar um pedacinho de músculo. O bicho já vai tá morto, né, ou ser morto para comercialização, provavelmente. Então a gente não vai fazer uma captura ativa, assim, dos bichos. A gente vai pegar mais de outros projetos que estão amostrando, outros pesquisadores, coisas, mas o foco é ali também no litoral do Paraná, que tem muita colônia de pescador artesanal. Então vai ali, tira um pedacinho e guarda ali, e vai fazendo isso, assim, até ter umas 50, 100 amostras, assim, é o ideal, e leva para análise. Aí, o que é essa análise? Aí, tem uma sequência ali das letrinhas, né, das bases do nosso DNA, do nosso não, né, do tubarão ali, que é do DNA da mitocôndria, né, porque lembre que a mitocôndria tem o DNA próprio, né, essa organela, ela não é o DNA nucleico da célula, não é igual. Então tem uma região ali, da região chamada região de controle, que controla a codificação de proteína e tal, enfim. Essa zona é muito usada para isso porque ela é considerada um marcador genético, um marcador genético relativamente bom. Então com isso ele vai nos dizer mais ou menos
Por exemplo, a gente pega duas amostras, analisa essa sequência das duas e ela vai dizer, ó, esse é muito parecido com esse, então eles são da mesma família, da mesma população. Ué, esse aqui tá muito diferente, então não são. Então tem com essas análises a gente consegue dizer isso e a gente consegue ver também quanto a outra tá diferente também, mas a diferença a ponto de que é o normal, é o saudável, para ter aquela variabilidade genética, que costumam falar nas escolas e na faculdade também, que é importante a variabilidade genética para evolução, para adaptação, porque se fica com baixa variabilidade genética, o DNA está muito parecido, não está tão único cada um, aquela população, se tem uma mudança climática muito extrema, vamos dizer assim, e toda a população tem o DNA igual e esse DNA, digamos, não está propício para ter uma adaptação para aguentar mais o frio, esse frio que ficou. Aquela população vai ser muito afetada, toda ela. Não vai ter menos chance de ter um indivíduo que é mais resistente para isso, levar isso adiante, sabe? E se você Sim. falar em doenças, por exemplo, eu não sei aqui no Brasil se é recomendado ou se é lei que não pode parentes de primeiro grau ou grau próximo casar com parentes ou ter filho com parentes, porque se tem um alelo, um gene, por assim dizer, para uma doença deletéria, uma doença genética congênita, na família, a chance de, se tiver um filho dentro da mesma família, é que se manifeste essa doença, que esse filho receba esses genes. E a mesma Uhum. coisa ocorre na natureza. Então, se a população sofreu uma redução muito grande, perdeu muitos tubarões, e tá tendo parentes cruzando com parentes próximos, a mesma coisa pode acontecer. Eles podem ficar sujeitos a doenças genéticas, ter menos variabilidade. Então, isso a gente consegue ler a partir dessas análises também. E se, vamos supor, assim, já pulando para uma hipotética conclusão, assim, você verificasse que talvez essa espécie de tubarões, a variabilidade genética tá baixa. Isso poderia ser um sintoma do quê? No sentido do o que poderia estar causando isso? Então, ela é uma espécie que atualmente está como quase ameaçada pela IUCN. E se agora eu me lembro bem, é pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade também, né? Pelo ICMBio. Mas essas análises foram feitas, essas avaliações foram feitas faz muito tempo. Então, se a gente chegar ali e ver, opa, tá muito baixo essa variabilidade, aqui tá ruim. Eu vou também utilizar alguns marcadores fisiológicos que podem indicar isso também. Tipo, é como se fizesse um exame de sangue, realmente, um Uhum. exame de sangue no animal e que a gente faz ali e vê, ó, pai, isso aqui, essa proteína, essa substância, esse hormônio tá baixo, esse aqui isso indica que ele tá com problema no sistema reprodutor. A variabilidade genética tá baixa, opa, então tá tirando muito indivíduo dessa população de uma maneira que a população não tá conseguindo se manter saudável. Eles estão tendo que cruzar muitos entre muitos próximos e não estão numa situação ruim. Isso pode dizer, então, que eles estão enfrentando uma ameaça. Provavelmente, quando a gente se trata de organismo marinho, geralmente é a sobrepesca. Então, pode dizer, estão pescando demais esse bicho, a ponto que a população não consegue se sustentar enquanto estão tirando mais bicho do que a população consegue renovar, sabe? Uhum. E então uma política pública assim que poderia ser consequência de um estudo desse seria repensar o formato de pesca, então pelo menos a Isso. quantidade ou as espécies, por exemplo. O objetivo final, assim, além de fornecer mais dados para outros estudos, que a gente vai utilizar estudos de outros lugares também para comparar, é ajudar na tomada de decisão para políticas públicas de conservação e sustentabilidade, porque até os próprios pescadores, pelo menos os artesanais, assim, né, com quem a gente vai estar mais em contato, podem ser beneficiados por isso, talvez não diretamente eles, mas as próximas gerações das famílias, das comunidades deles, vão continuar tendo esse tubarão para pescar. Porque se está num ritmo desenfreado, pode chegar aqui daqui a algumas gerações e não ter mais. Eles mesmos podem acabar perdendo seu sustento. Então, por exemplo, aqui parece que tem uma certa sazonalidade e um local específico que tem muito filhote. Então, uma política pública, se a gente conseguir verificar que isso é verdade, de tanto a tanto tempo, essa zona aqui não pode se pescar, ou exclui essa zona como zona sem pesca mesmo, ou um defeso, claro. Aí entra todo o viés político, o que seria bom e o que se pode fazer. Mas Uhum. esse tipo de estudo não dá essas informações também. Ou, por exemplo, aqui tá ruim a situação, mas vem imigrantes do norte, de uma população do norte, e ajudam nessa variabilidade. Opa, então a gente tem que garantir que os do norte possam chegar no sul e vice-versa. Então a gente tem que manter um corredor ecológico, que nem a gente usa em terra assim também, mas aqui também na parte marinha. Tudo isso para deixar que a população consiga
recrutar novos indivíduos, como a gente diz, né, que possam ter os seus filhotes, que esses filhotes possam crescer e também se reproduzir e eles terem seus filhotes. Migração entre populações diferentes para aumentar a variabilidade genética. Tudo isso a gente pode ter uma noção com essas análises e tentar preservar essas questões, os juvenis, as fêmeas grávidas, aonde eles vão para ter os seus filhotes, por quanto tempo eles ficam. E uma coisa que eu ouço muito, assim, é quando você fala de pesca sustentável, tem muita gente que leva como uma coisa meio polêmica, do tipo, mas isso vai, sabe, vai prejudicar a economia desse cara que normalmente é o cara de uma comunidade pequena, não são grandes empórios, assim, normalmente que Sim. pescam nessas cidades, né? Só que eu acho que tem muito essa confusão do tipo que a pesca sustentável, na verdade, é exatamente para garantir que essa pesca, essa economia da pesca sobreviva, né? Porque se você pescar indiscriminadamente, enfim, você pode explicar melhor que eu, mas acaba. Isso, eu tenho que cuidar aqui porque é um assunto muito delicado mesmo esse. São muitos pontos de vista que a gente tem que levar em consideração e, claro, a gente trabalha com pescadores artesanais, por exemplo, né? Que tá, então, tu comentou aqui também. Mas a gente tem que levar em consideração também a pesca industrial, que daí são outros 500, sabe? É um negócio bem mais... Como o nome já diz, né? Escala industrial. Mas, claro, a nível costeiro aqui, tem muita ação de pesca artesanal e é justamente isso que falou. Para manter aquele recurso pesqueiro, né? Aquele animal ali, aquela população desse animal que é pescada, manter ela por vários anos, manter que se possa retirar esse sustento dali por vários anos. Mas a gente também não pode ser radical a ponto de chegar assim, não pode pescar mais tubarão. A gente tem que levar o pescador em consideração, aquilo é parte da cultura, é o sustento dele, é uma coisa cultural, então tudo isso tem que ser levado em consideração quando vai se tomar medidas públicas, sabe? Ou realizar um estudo, a gente tem que fazer uma parceria, não pode chegar assim, não, vou pegar isso aqui para depois vir dizer pro cara, não, tá proibido isso aqui, não, toma multa, sabe? Uhum. Tem que ter diálogo, tem que levar todos os pontos de vista em consideração, assim, é um trabalho complexo. Né? Eu acho legal que eu acho que pouca gente percebe o como raias e tubarões eles são próximos, né? Evolutivamente, porque eles não parecem muito assim, no sentido parecer olhar para eles assim, né? Sei. Não biologicamente direitinho falando. Pois é, essa questão eu não sei, porque é até como é que é o nome? Umas frases prontas, assim, que eu escutava na escola, até antes do colégio, assim, que era a raia é a prima do tubarão, sabe? Uhum. Porque eles são desse mesmo grupo, mas se tu for ver, a gente tem tubarão que parece muito uma raia e a gente tem raia que parece muito um tubarão. Então, vai ter uma mistureba assim, mas no geral eles são bem próximos. A filogenia de tubarão e raia assim, e quimera também, né? Que são os menos conhecidos ainda, mas são animais muito interessantes, muito estranhos. É uma... Eles são bem próximos, assim. Agora eu teria que puxar, assim, da memória qual é o nível taxonômico ali, né? Uhum. Mas sim, são animais muito próximos mas a gente mesmo assim, os dois grupos variam muito dentro de si. Os dois grupos variam muito dentro de si, como eu falei, vai ter um que parece o outro que parece um, mas são muito próximos, apesar de muitas vezes ocuparem alguns nichos ecológicos diferentes, mas eles também vão ter características reprodutivas similares. Só que as raias, como a maioria, vai ter um hábito mais de fundo. Bom, a maioria não vou dizer, não vou botar certo aqui para não acabar falando uma besteira, né? Eu sei um pouco mais de tubarão do que de raia. Mas uma coisa que pega muito elas é a pesca aquela de arrasto de fundo, sabe? Então esse geralmente traz mais raia que tubarão. Mas em termos de características reprodutivas são muito similares, então acaba tendo os mesmos problemas. E muitas vezes os dois acabam sendo pescados para consumo, até já estava esquecendo de falar aqui, né, que cação na real é tubarão e raia. É um monte de espécie que o que pescou faz a carne ali, geralmente filé, pode ser uma raia, uma posta geralmente é mais tubarão, assim, mas falou cação é tubarão ou raia, quase sempre. Mas é um catado assim de várias espécies, porque eu já tinha É ouvido um, falar que cação era um tubarão, mas eu achei que era um tubarão específico, assim, sabe? então, é um balaio de gato, assim. Pegou, fatiou, botou na bandejinha ali, que é isso? Cação. Aham. E eu achava que era o nome que se usava para filhote de tubarão quando eu era pequena. Mas o nome de muito tubarão é um nome popular, tem cação, tal coisa. Acabou virando um sinônimo, assim, mas na parte de comercial pode ser qualquer espécie. E muitas vezes pode ser uma espécie
ameaçadas de extinção. Teve estudo aqui no Rio Grande do Sul, com também outra que usou genética, usou o barcoding, né, que é aquela parte do DNA que existe um grande banco de dados, que se tu pega essa partezinha do DNA e joga naquele banco de dados, ele vai conseguir te dizer qual a espécie. Então, fizeram isso aqui e encontraram, acho que umas duas, três, talvez mais, mas espécies ameaçadas de extinção, sabe? Sendo comercializadas livremente como cação. Então, essa é uma outra função de análise genética com esses bichos, né? De identificar o que está sendo consumido. Mas ficou alerta porque é justamente isso, assim, é como se a gente pegasse um salmão, um atum, sei lá, que é mais que peixe, assim, uma tainha, uma sardinha, mas vendesse tudo como ali só frito, né? Sem cabeça, sem pele, sem nada, ou só a carne ali. Ah, o que é isso? É peixe. Você falou que tem, às vezes, por análise genética, vocês identificaram que muitas vezes no cação tem espécies ameaçadas de extinção, né? Uhum. Tem algum órgão que faz essa regulamentação na venda, assim? Tem, não sei se tem a ver com o IBAMA ou com... Aí que. Então, essa parte da legislação de pesca, comércio, é uma coisa que eu sempre tenho que revisar porque ela é muito complexa também, é muito delicada, já mudou umas coisas. Então, eu não saberia te dizer com certeza, assim, então eu não quero também falar alguma coisa que pode estar Aham. errada. Mas existem certas leis, certas regulamentações, só que eu não sei a que nível elas chegam, sabe? Talvez tenha que estar inscrito. Eu sei que tem uma portaria que diz como algumas espécies podem estar descritas na embalagem. Só que acaba sendo que muitas também podiam ser o mesmo nome, sabe? Então não ajuda Sim. muito. Ou eu não sei se tem que estar dito qual que é o nome da espécie, pelo menos. Eu já encontrei embalagens que diziam, mas eu não sei quanto à obrigatoriedade dessas coisas. Aham. É porque Não eu saberia perguntei dizer. mais pensando em, por exemplo, na pessoa que está escutando aqui agora e fala, como eu costumo comprar cação, costumo comer cação, e como eu poderia fazer para garantir que o cação que eu estou comprando é responsável Uhum. nesse sentido, sabe? Sim, e essa é uma questão bem importante, assim, eu passei quase, sei lá, passei uns bons meses agora sem comer peixe porque eu queria ter essa certeza, assim, né, eu sei que existem alguns guias de algumas instituições que dizem, assim, te dão uma dica de como comer um pescado mais sustentável, que não tá em período de defesa e tal, mas eu não, pra, pra tubarão e raia, eu acho que só se tu tiver no mercado na hora e saber ver qual que é a espécie, assim mesmo, sabe? Aham. Porque é difícil. Mas uma outra questão que a gente sempre costuma levantar contra o consumo do cação daí é a questão de contaminação, principalmente por metais pesados, porque a posição deles de predador de topo, dos tubarões principalmente, mas as raias também, assim, é a questão da biomagnificação e bioacumulação, né? Que os poluentes que estão na água ficam contaminando, e esses bichos vivem muito, então eles ficam anos expostos a contaminante, eles comem outros animais que também estão contaminados, então o que estava nesses peixes menores passa para os tubarões, para as raias, e fica um acúmulo muito grande de contaminantes neles, que muitos fazem mal para a gente, né, para os seres humanos. Também tem estudos que fizeram medições em algumas espécies comumente comercializadas, encontraram níveis acima do que é o limite, assim, pelos órgãos que regulamentam isso. Então, às vezes, não só pelo argumento de, pode ser espécie ameaçada, conservar esses bichos, até pela saúde humana mesmo, pelo benefício do ser humano, porque tu pode estar ingerindo alguma coisa que tem uma taxa de metais pesados, de contaminantes muito alta. Mas, então esse é o argumento máximo, assim, que eu digo em geral para não comer, mas pá, é difícil, assim, se não tem o nome, a procedência, assim, o nome da espécie, é uma coisa difícil de tu saber qual a origem. Eu acho que é importante as pessoas, né, enfim, se ligarem disso, prestarem atenção nisso, porque muita coisa só muda assim, os órgãos só vão começar a regulamentar isso melhor, garantir que esse consumo esteja dando de uma maneira sustentável. Não deveria ser assim, né? Mas infelizmente muitas vezes só acontece quando tem uma demanda das pessoas, né? As pessoas Uhum. pedem por isso. E para isso que é essencial, por exemplo, a sua pesquisa, ou pesquisas também nessa área, para as pessoas entenderem melhor e saberem o que elas têm que demandar,
Isso é um ponto importante, né? Toda pesquisa serve para isso, né? Para trazer mais informação para a população, para aplicar isso na vida mesmo, prática. Pesquisa não necessariamente é uma coisa que é feita na... Muita gente tem a impressão que pesquisa é feita na universidade e fica lá na sala de ouro, lá todo mundo num culto àquilo que só a gente vai saber. O objetivo é compartilhar com as pessoas mesmo, né? Isso. São coisas assim que... É uma coisa que a gente agora está começando a ser muito incentivado, que é poder saber transmitir para as pessoas de fora da nossa área o que a gente está fazendo, e por quê, e o que isso pode dizer. E qual a significância daquilo, que aquilo pode ter para as outras pessoas. Claro, também a gente não pode ficar assim, acorrentado, não, ó, minha pesquisa serve para isso para ti. Ter como é que é o nome? Um utilitarismo, assim, né? Mas é mostrar o que é compartilhar com as pessoas o que está sendo feito. Que nem quando agora eu vou utilizar amostras que vão vir de pescadores artesanais. É depois que eu terminar mostrar, olha só, com aquelas amostras que eu peguei de vocês, eu fiz isso e deu isso aqui. Isso quer dizer que tal coisa, sabe? Explicar, devolver o resultado. Até em questão de... penso até em estágio do pessoal da educação, né? Que eu sou formado em licenciatura também. É tu dar um retorno para a escola que tu fez o estágio, sabe? Tu mostrar, olha só, fiz isso, eu vi isso. Eu acho que agora eu senti assim, não tanto no início da minha graduação, que já fazem alguns anos, mas agora eu tô vendo mais essa questão, estão levantando essa importância da gente saber comunicar o que a gente faz na academia, dar um retorno para as pessoas de fora que nos auxiliam na nossa pesquisa, sabe? Seja escolas, pescadores, sabe? Qualquer pessoa que a gente lida, assim, que a gente trabalha de fora da nossa pesquisa, dá um retorno, explicar por que a gente fez e o que deu isso. Eu acho que é até uma espécie de obrigação, né, de quem tá, porque por exemplo, a gente que tá na universidade pública, a gente tá sendo o nosso curso tá sendo que meio bancado, né, pelo imposto das pessoas, então o mínimo que a gente tem que fazer é devolver algo para elas, né, para a sociedade. Sim, porque investir em pesquisa, ciência, educação, como eu disse, é investimento, não é gasto de dinheiro público, é investimento. Sim. Então, eu também sinto que a gente tem esse dever de devolver esse investimento que as pessoas acabam... Eu não queria dizer esse investimento que as pessoas investem, que elas depositam na gente, sabe? Então, realmente tem isso. Eu sempre penso, pô, eu tô aqui, né? Eu passei aqui, vou fazer a minha pesquisa e tal. Não, então vou dar o meu máximo, eu vou fazer tudo... Não vou tocar ali porque eu quero quero ganhar um título de mestre logo. Sabe? Não, pô, estão investindo em mim, a instituição está investindo em mim, meus orientadores, meus colaboradores, todo, sabe? Então, eu acho que se a gente quer que as pessoas valorizem mais o pesquisador, né? Que é uma coisa que hoje em dia, então, tá terrível para nós, é conversar, assim, é ter o contato, é mostrar, dar essa importância, mostrar a nossa importância, mas não com ar de soberbo, assim, como Sim. Não sei dizer aqui, me faltou a palavra, mas como uma conversa mesmo, sabe? Colocar um debate, né, na mesa mesmo. Eu acho que isso é até uma das melhores coisas que a gente faz aqui no Potencial Biótico, é tentar transmitir conhecimento científico, assim, além de questões voltadas à educação, de uma maneira acessível, né? Sim. Que é bem importante que você falou da linguagem, né? Porque, por exemplo, não é todo mundo que pegaria a sua tese de mestrado e entenderia. E isso vai justamente o que eu ia te dizer, assim, tem uns artigos que eu tenho que ler que nem eu entendo, sabe? E é da minha área. Então, é um negócio saber transmitir aquilo que a gente está lendo ali, o que a gente está fazendo. Eu acho que, para mim, é difícil, mas também eu acho que é porque isso está crescendo agora, a gente não teve um treinamento tão grande até aqui para fazer isso. Eu acho que agora está começando a se dar essa importância, estão incentivando cada vez mais que os pesquisadores façam isso, né? Mas que também é um trabalho árduo, então... Mas o importante, eu acho que é não deixar de tentar, sabe? Sim, e por isso que é muito legal, então, você ter participado aqui com a gente, para você contar aí para as pessoas que estão ouvindo conhecerem um pouco mais da sua. Quem sabe eu agradeço o convite. Nos próximos episódios aí, vamos vendo, talvez a gente traga mais pessoas para os ouvintes, né, conhecerem mais pesquisas, mais membros do Potencial Biótico também, talvez. Então, foi muito legal, gostei bastante aí de conversar com você, e muito interessante também
o que você trouxe aí da sua pesquisa. Eu que agradeço. Se eu fui atropelando algumas coisas, já peço perdão. Quando eu começo a falar de tubarão e da minha pesquisa, eu me empolgo, acabo falando demais, mas também fico com aquele receio de não passar alguma coisa que talvez esteja errada e tudo, mas foi muito legal, assim, esse convite para vir participar. Eu gosto bastante do PBcast, eu adoro podcast sobre biologia, eu particularmente acho os melhores são sobre, mas e qualquer coisa eu fico à disposição, assim, para responder qualquer dúvida dos bichos ou coisa assim, eu sempre tô, como eu falei quando me chamaram, não, para falar de tubarão eu sempre tô disponível. Então, e eu tô ansioso para ver se tivermos os próximos convidados, já tô ansioso para os próximos capítulos aí. Legal, valeu de novo, Gastal. Isso que ele falou, bem importante também. Você que está ouvindo, quer saber mais, tem alguma dúvida e tal, corre lá no @potencialbiótico no Instagram e dá aí seu feedback, seu retorno, faz a sua pergunta, o que quer que seja. Então, valeu de novo, Gastal, e valeu Obrigado, principalmente Henrique. você que acompanhou a gente aí até aqui o final e até semana que vem.